Dr. Marcelo Pedreira, na janela da Paulista. Dr. Marcelo, a gente fez aquele vídeo sobre o cocô, fez um sucesso danado, né? Mas tem essa questão da prisão de ventre. Eu acho que mãe deve ter um pavor com prisão de ventre, porque mulher tem muita prisão de ventre e sabe que sofrimento é esse, né? Então, deve apavorar mesmo. Como é que a mãe sabe se o filho dela tem constipação intestinal ou não? Ou simplesmente não foi no banheiro aquele dia? Então, Isabel, o cocô é uma preocupação de todas as mães mesmo, né? Impressionante, né? Quando a criança faz muito, porque faz muito. Quando não faz um dia, a mãe fica preocupada com o que pode acontecer. Então, uma das definições mais clássicas é a seguinte: quando a criança faz um cocô mais endurecido, ressecado, com um volume muito maior, em geral associado a algum tipo de sofrimento para fazer o cocô, essa é uma prisão de ventre. O que não quer dizer que para ser prisão de ventre eu precise ficar sem fazer cocô 2, 3, 4, 5 dias. A criança pode fazer cocô, por exemplo, todos os dias, mas se for um cocô endurecido, ressecado, né, às vezes em volumes tão grandes que se costuma dizer que pode até entupir a privada ou então encher a fralda de maneira absurda, né? E geralmente, se sentir incomodada com isso, a gente pode dizer que a criança está com uma prisão de ventre. Que pode ser uma coisa aguda, por exemplo, coisa que os adultos têm, as crianças têm também. Quando você viaja, você muda de ambiente, você pode ficar um tempinho sem fazer cocô, né? Ou quando você come menos, você pode ficar um tempinho sem fazer cocô. Depois, quando você volta a comer, ou quando você volta para o seu ambiente natural, você volta a evacuar normalmente, e aquela foi uma prisão de ventre esporádica que a criança eventualmente, né? Você precisa se preocupar se esse quadro, com essas fezes ressecadas, endurecidas, com incômodo para fazer cocô, que a criança realmente chora ou sofre para fazer cocô, né? Se isso se prolonga. Então a gente costuma dizer o seguinte: se isso costuma durar semanas, 2, 3, 4 semanas, né? Aí realmente, você até pode falar com o pediatra antes, mas aí realmente você é obrigado a procurar o pediatra. Uma coisa interessante é o seguinte: acontece como se fosse um círculo vicioso. A criança tem cocô mais duro, sofre para fazer cocô. O que acontece? Quando ela vai fazer cocô, ela fica com medo de machucar. Ela fala, eu vou chorar. O que acontece? Ela segura mais ainda. Quanto mais segura aquele cocô, fica mais dentro do intestino. O organismo absorve mais água do cocô, fica aquela pedra e aí vai uma bola de neve. Né? Mas aí como é que se resolve uma situação dessa? Como a maioria das prisões de ventre que a gente tem são causadas, por exemplo, por um erro alimentar, que a gente chama uma prisão de ventre funcional. Está funcionando errado o seu intestino naquele momento. Você não tem nenhuma doença que leva à prisão de ventre. Isso existe, isso o pediatra pode conversar com você. Mas a maioria das vezes é uma questão, por exemplo, alimentar. Né? Ou a criança come mal, a criança toma pouco líquido, ou a criança come pouca fibra. Né? Isso eu falo criança, mas para adulto é quase a mesma coisa. Né? Então, o que é importante? A gente tem na alimentação alguns componentes que são muito importantes para você fazer uma massa fecal, formar um cocô mais macio, um cocô que você possa eliminar com facilidade. E os principais componentes são as fibras. Né? Então a gente tem 2 tipos de fibras. Aquelas fibras que a gente chama de fibras insolúveis, que são aquelas fibras que estão presentes, por exemplo, nos cereais, na aveia, no farelo de trigo, no feijão, na lentilha, na ervilha, nos grãos. Né? E essas fibras são as melhores que tem para a gente poder fazer um cocô com uma consistência mais adequada para você poder evacuar melhor. E as fibras chamadas solúveis, que são aquelas fibras presentes nas frutas, por exemplo, que também ajudam a fazer um cocô mais amolecido, mas de maneira até um pouco menos importante que aquelas fibras que eu falei primeiro, aquelas fibras solúveis. Então a primeira coisa a fazer nessa situação é ver, está tomando bastante líquido? Está comendo direitinho? Está comendo com fibras? Então aquela história que você fala, não, precisa comer salada, precisa comer feijão, isso é super bom, porque isso ajuda a formar uma massa fecal adequada. Então o recado é o seguinte: se você tiver uma criança que tenha fezes duras, ressecadas, que sofra para fazer cocô, mesmo que ele faça todo dia, conversa com o pediatra. Se você, mesmo antes disso, tenta fazer uma solução caseira, tenta oferecer mais líquido para a criança,
tenta oferecer uma refeição com mais fibras para a criança. Agora, se nem isso adiantar, se a criança estiver sofrendo muito, barriga inchada, vomitar, por exemplo, aí uma coisa que você precisa se preocupar um pouquinho, aí conversa rapidinho com o seu pediatra. Né? Mas pode ter uma doença associada a isso? Pode. Então, por exemplo, quando você tem uma criança que já nasce com um problema no intestino, já nasce com um distúrbio de movimento do intestino, isso você começa a ver uma constipação, por exemplo, logo a partir do primeiro mês. Por isso que é importante ver todo mês o pediatra ver a criança e você conversar com o pediatra. Né? Aí já é uma coisa mais rara, mais grave, que é um problema de formação do intestino. Né? Existem exames para a gente poder checar, o pediatra com o exame físico consegue ter uma ideia. Né? Por exemplo, existem situações, crianças com distúrbio da tireoide, por exemplo, né? Um hipotireoidismo, né? Uma baixa de cálcio no sangue, tudo isso pode reduzir as contrações do intestino e causar constipação também. Então existem algumas doenças que você pode ter como consequência a prisão de ventre, mas 95% das vezes a causa é funcional. Tá? Funcional, o que eu te digo nesse sentido, né? Mesmo pode durar um tempinho, e aí é o seguinte, isso aí acontece não em todo mundo. Geralmente são crianças que já têm até uma tendência familiar a ter uma constipação. Né? Que você fala, puxa, eu como a mesma coisa que você, por que você tem e eu não tenho? Porque você precisa ter a tendência também. Aí o pediatra vai conversar com você. Em geral, quando a fibra não é suficiente, o pediatra pode receitar um laxante específico, uma lavagem intestinal, mas isso o pediatra tem que ver o momento adequado. Né? Mas só ter atenção que dá para corrigir. Né? Mas se não melhorar só com alimentos, o pediatra pode entrar, por exemplo, para prescrever um laxante até por um período de tempo um pouquinho mais prolongado. Mas nada de ir na farmácia e comprar laxantezinhos. Pelo amor de Deus, porque às vezes você toma um laxante errado, aquilo pode irritar o intestino de tal maneira, pode dar uma terrível cólica na criança e ser pior ainda que o soneto. Custa nada, gente. Fala com o pediatra, né? A gente agradece. Né? Tá bom. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada. Foi um prazer. Every time we say goodbye, I die